Bem, pessoal, como eu sempre digo, eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu já me apresentei, mas novamente vou me apresentar hoje. Eu sou o Luiz, do canal Sol da Mágica, que é a solda plástica instantânea Helplastan. E hoje aqui eu estou para dar uma resposta, não somente ao Wagner, Meu amigo Wagner, um abraço a você que me fez essa pergunta. É uma pergunta que abrange tudo sobre pintura automotiva, sobre tinta. Qual foi a pergunta dele? Qual a diferença e como funciona as tintas? Desde o sintético, que é uma das primeiras tintas de quando eu comecei a trabalhar na oficina, até a base d'água, que é um dos últimos lançamentos, que é internacional hoje. No Brasil tem muito pouco, creio em torno de nem 10% das oficinas, bem menos. Eu acho que até em torno de 1%, eu acho que até em torno de 1% que vai estar usando a tinta à base d'água. Então, eu quero estar falando, dando um respaldo aí geral do tempo que eu comecei a trabalhar na oficina. Mas antes disso, eu quero deixar claro para vocês, gostou, se inscreva, continue fazendo pergunta e esse não é o vídeo sobre solda plástica, então não vamos contar com aqueles 2 vídeos que vai ser lançado toda semana falando sobre solda plástica. Hoje é sobre tinta e também eu quero recapitular aqui um detalhe, que na minha apresentação, eu sou Luiz Antônio, o soldador da solda plástica, eu não deixei claro uma coisa que faz parte do meu currículo, que eu fui dono de oficina por bastante tempo e também supervisor de empresas, como uma oficina especializada na marca Volvo e também automotiva, Volvo Automotiva, e também fui supervisor em concessionária Volkswagen. Ok, pessoal, vamos ao que mais nos interessa. Vamos começar pelo esmalte sintético. O esmalte sintético, há muitos e muitos tempos atrás, não vou dizer quanto, mas é muito tempo, eu iniciei com esmalte sintético na época que ainda era diluído com gasolina. Então, quem é do meu tempo vai saber do que eu estou falando. O que acontecia? Ele fosqueava muito rápido e o pintor tinha que ser bom na pistola, viu? Porque, no caso, certos lugares do Brasil chama pistola, outro fala revólver. Hoje, aqui no interior de São Paulo é revólver, mas no Paraná é pistola. E eu creio que o nome correto é pistola de pintura. Ok, pessoal? Então, a pessoa tem que ser bom na mão, porque aquilo não escorria, escorregava, era uma coisa absurda. E depois o esmalte sintético, ele melhorou, começou a ser dissolvido com o solvente e sendo catalisado. Nessa época muita gente usava o thinner também, porém o thinner não tinha o mesmo resultado que o solvente e também o catalisador. Melhorou muito, porém ainda não, quer dizer, ainda é tempos passados. Ok, mas dava um resultado bom. Agora, vamos para o Duco, que o nome correto seria laca nitrocelulose. O que é o laca nitrocelulose? É uma pintura lisa, sólida, que tinha secagem rápida, porém fosqueava muito e exigia um polimento. Gente, pensa num polimento. Naquele tempo, não existia lixa para lixar. A gente entrava com uma massa chamada marvelis grossa, parecia uma areia. Que mão de obra era o polimento naquela época, mas o resultado era satisfatório, ficava uma pintura bonita, tal, o pessoal gostava, beleza. E passando do Duco, vamos para a pintura acrílica, que é uma pintura que muita gente não conhece, que eles confundiam com a metálica de hoje. O que é a pintura acrílica? Ela vinha muito grossa na lata, muito sólida, e era dissolvido aí em torno de quase que 100% a gente tinha que dissolver com um thinner muito bom e tinha que aplicar muitas demãos, porque ela era quase que transparente. Resultado, o verniz acrílico, ele era misturado na tinta, aplicado várias demãos e às vezes 1 ou 2 demãos última poderia aplicar ele puro, mas poderia deixar também com a mistura da tinta. Como em todas as profissões, cada pessoa trabalha de um jeito. Então essa é a pintura acrílica. Agora eu quero esclarecer um detalhe. Qual a diferença da pintura acrílica, metálica, perolizada e tricoat?
simplesmente a maneira de aplicação e muda a coisinha mínima na granulação do pérola, né? Que é os pigmentos metálicos ou perolizados que vem na tinta. Por exemplo, a metálica, o pigmento é um pouquinho maior, a perolizada é um pouquinho menor e dependendo da cor, uma quantidade mais, quantidade mínima, isso aí depende da cor e da linha da montagem da fábrica. Depois, aí vem as três, ok, as três, até a tricoat, vamos para a tricoat. A tricoat também vem um pérola ainda mais fino, que muitas vezes você só vê que ela é tricoat no sol, na sombra ou à noite, às vezes você nem percebe a pintura tricoat. Mas vamos falar agora da maneira que é aplicada a tinta metálica. A tinta metálica é uma das mais simples, a quantidade de demão depende da cor do veículo, né? E o verniz aconselhado hoje e mais usado é o verniz PU HS, hoje um dos mais usados é o 8937 da Sherwin-Williams aqui no Brasil, na Europa eu não sei, mas aqui no Brasil é um dos campeões de venda, é o 8937 da Sherwin-Williams. Outro detalhe, na tinta, todas essas tintas, menos o sintético, que eu não tenho certeza, então eu não vou falar. Na dúvida, não ultrapasse, eu sempre gostei dessa frase. Então, pessoal, na acrílica, no metálico, na perolizada, no PU, na tricoat, todas as tintas dá retoque. Porém, o retoque tem que ser de que forma? Você vai alongando de demão em demão, tá? E de preferência sempre queimando o retoque para não ficar aquela grosseira que a gente muitas vezes chama de cabeça de prego, ok? Em todas as pinturas você dá uma demãozinha do thinner para retoque, né? Thinner para retoque tem várias marcas, eu não vou ficar citando marca, para não dizer que eu estou fazendo propaganda, então vamos ficar neutro aqui em marcas. Então, a metálica e a perolizada praticamente é a mesma maneira de aplicação. Vamos agora para o primer PU. O primer PU, muita gente chamava ele do que? Sintético melhorado. Por quê? Ele é mais difícil de escorrer, dá uma secagem mais rápida e também ele fica mais duro no polimento e mais resistente, porque ele é feito da mesma forma que o verniz PU. Por isso, por exemplo, se você faz um retoque numa peça em PU, você pode vernizar com o verniz PU a peça inteira para não aparecer de maneira nenhuma retoque. Porque o que eu aconselho a vocês, pintores, né? Pintores e pessoas que estão se interagindo neste canal para estar mais informados sobre pintura automotiva. O retoque, ele pode permanecer 1, 2 anos bacana, porém, aquele carro que não fica em garagem, não tem abrigo, que ele amanhece no sereno, o sol vem, seca o sereno e tal, a tendência é depois de 1, 2 anos, depende do material que a pessoa usa, pode manchar e a maioria mancha, a não ser que você tenha o teu carro quase o tempo todo na garagem, ok? Mas eu particularmente não aconselho e nunca gostei muito do retoque, eu sempre preferi estar vernizando a peça inteira, por isso o PU dá essa possibilidade, ok? Então vamos agora à aplicação do tricoat. O tricoat é uma tinta que muita gente se assusta com ela, por quê? Porque como todas as tintas, todas as cores, inclusive vem até na tampa das latas de tinta, o pintor tem que fazer a chapinha e ver ali a tonalidade da tinta, porque hoje um dos maiores motivos que nós temos é a diferença de cor. Você vê de carro pampa aí é brincadeira, né? O pessoal está secando a garganta, só um minutinho. Então veja bem, o tricoat nós vamos entrar primeiro com a base sólida, que seria como uma tinta poliéster lisa, correto? Após essa aí, nós vamos entrar com o pérola. O pérola tem fábrica que dá 1 demão, 2 demão, 3 demão. O que você vai fazer para achar a tonalidade? Você vai ter que fazer várias chapinhas. Então a tinta que mais exige do pintor hoje é a tricoat. Ela exige até mais do que a base d'água, que nós vamos estar falando na sequência. Gente, não é brinquedo não, hein? O tricoat tem muito pintor por aí que corre dela.
E se eu tivesse na pintura hoje, pode ser que eu não corria porque eu estaria familiarizado. Como faz 6 anos que eu não estou mais na pintura, sei lá, como diz, sei lá, entende? Mas é isso, gente. Deixando claro que a Tricoat também dá retoque, todas as tintas dá retoque, porém, você tem que alongar todas e você tem que, a gente chama de queimar retoque, matar retoque, cada região usa um provérbio com relação ao sistema da pintura. Assim como um chama revólver, outro chama pistola, o funileiro, no lugar é chapeador, como no Rio Grande do Sul, Paraná. Aí tem muita gente que fala latoeiro, aqui em São Paulo, funileiro, Rio de Janeiro, lanterneiro. Então, quer dizer, é uma diferença grande aqui no Brasil de local para local. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa. Então, eu creio que aí o Tricoat está bem explicado. A parte principal é a chapinha e você conferir outro detalhe. Essa tinta, o ideal mesmo é sol. Inventaram uma luzinha aí que diz que é 100% igual ao sol. Não existe. Deus é Deus, natureza é natureza. Não tem igual ao sol. Então, se é um carro que não tem muita pressa, aguarda um dia de sol para você ter certeza da tonalidade dessa cor. Ok? A base d'água, pessoal. A base d'água aqui no Brasil ela é bastante complexa. Muito pouca gente usa. Como eu creio que eu já disse ali no início, né? Se não me falha a memória. Eu acho que é em torno de 1, 2% que vai estar usando aqui no Brasil, não estou bem atualizado. Porém, esses detalhes da tinta aqui à base d'água, eu peguei com o meu sobrinho, né? Um abraço aí ao meu sobrinho Rogério, que está na Espanha. Ele passou melhores informações para mim. Como eu disse, há 6 anos fora, eu estou um pouco desatualizado, mas tem as pessoas que estão me deixando a par do assunto. Sobre a Tricoat também, quem me deu umas dicas melhores é o meu sobrinho também. Inclusive eu tenho muito prazer em dizer para vocês que eles iniciaram esse trabalho comigo, né, de pintor automotivo, que é o João Carlos, né, que trabalha conosco hoje, que paralelo a Reoplastan temos também uma oficina de funilaria e pintura. Então, João Carlos, gente, pensa no homem para acertar a tinta, para acertar a cor. Parabéns para você, Joãozinho. Então, realmente, vamos aqui agora entrar na base d'água, ok? Vamos para a tinta à base d'água. A tinta à base d'água, primeiro, renovando, assim como a Reoplastan, eu bato nessa tecla muito grande. Proteção ao meio ambiente. Outro detalhe, rendimento. É 3 demão, gente. Sabe o que é 3 demão de tinta? A maioria das cores estão cobertas, tanto metálica, poliéster, perolizada. É 3 demão de tinta. A diluição dela não é qualquer água, não. Não vamos pensar que é água de torneira, não. Você tem que encontrar a água. Vamos ver se eu vou pronunciar certo aqui o nome dessa água. Hidromix. Tá? Hidromix é uma água que ela é usada para dissolver a tinta, porém ela não tem aquele cheiro agressivo do solvente, não agride o meio ambiente. E como é 3 demão, você vai estar ajudando muito o meio ambiente, mais de 50% numa pintura. Tá? E de uma demão para outra, o que é interessante? Você tem que estar usando tipo um soprador térmico, o qual o nome dele é Venturi, para poder secar mais rápido, evaporar a água, senão você vai demorar muito para fazer a pintura. E ela, como todas as pinturas, você vai ter que olhar nela e ver que ela vai dar toque, entendeu? Ela vai dando um toque para você dar a segunda demão de tinta. Lógico que você não vai poder tocar porque pode manchar, mas você vai ver ela que ela está uniforme, não tem mancha. Ok, pessoal? Isso é muito importante, não só na tinta base d'água, mas em todas as pinturas. Você vai ter que ter esse cuidado aí. Outro detalhe importante, a aplicação do verniz, ele é normal, tá? Normal a aplicação do verniz na tinta base d'água. Porém, um detalhe importantíssimo que eu tenho que deixar para você também é que todas as tintas, você tem que iniciar e terminar ela. Com o intervalo de uma demão de tinta para outra, depende do local que você está pintando. Você está ar livre, se você está numa gabine, né? Quantos graus você está trabalhando. Esse é um detalhe importante também. Depende muito da temperatura que você está, ok? Um outro detalhe que a gente tem que deixar muito claro também é que não adianta ter um excelente profissional se ele não tiver ferramenta. Tem que ter a ferramenta adequada, correto?
Isso é algo importante, nós estamos frisando também. Como que eu vou pegar uma pistola tudo suja, sem limpar a agulha, sem limpar o bico, sem regular, sem testar antes, e vou conseguir um trabalho bom? Não vou. Como é que eu vou fazer uma pintura bacana se eu não desengraxar a peça? Não vou. Então, gente, é muito detalhe dentro da pintura automotiva. Só quem é pintor sabe o quanto de detalhe tem dentro da pintura. E cada detalhe é um detalhe. Se você esquecer um detalhe, ele vai te causar problema lá na frente. Tá? Outra coisa importantíssima, o preparador. Muitas vezes hoje, na maioria, não é o pintor que está preparando, tem o preparador. E como antigamente não tinha controle de qualidade, não era Prime PU, era massa rápida, era Prime Universal, só que os carros eram mais lisos, não tinha tanta quina ou friso, como também cada local do Brasil chama de uma maneira. Hoje os preparadores são verdadeiros artesãos, porque olha, gente, as fábricas estão fazendo peças para trocar. E eu vejo muitas vezes ali na oficina o pessoal trabalhando em certas peças que, olha, não é brinquedo não. Tem que aplicar muitas vezes para IP uma ou duas vezes com controle de lixamento para realmente ficar um bom trabalho. Mas é isso, pessoal. Quero deixar claro para vocês que, Wagner, uma vez mais, muito obrigado pela pergunta, porque assim, por que eu estou respondendo no canal? Porque muitas perguntas que alguém ia estar fazendo no futuro, já estamos esclarecendo cada uma delas. Mas mesmo assim, se eu deixei algo para trás aqui, se você ainda tem alguma dúvida, por favor, eu estou à disposição. Muito obrigado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, de dar aquele like, aquele positivo para nós. E vamos juntos, gente, porque realmente este canal foi criado com o principal intuito de, principalmente na solda plástica, tá dando um curso de solda plástica. E a funilaria e pintura são perguntas. Eu não vou estar mostrando na prática. Eu vou estar simplesmente na teoria. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. E fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Como eu sempre brinco, fui.